Dia 1. Gratidão pela raiz. Reconhecer conquistas invisíveis. Há coisas que ninguém viu, mas que você viveu. Situações que pareciam pequenas aos olhos do mundo, mas que por dentro foram imensas. Batalhas silenciosas que você enfrentou, calado, segurando firme o que restava de si. E venceu. Não com aplausos, não com troféus, mas com dignidade, com coragem, com amor próprio. São essas vitórias invisíveis que moldam a alma e que quase sempre você esquece de reconhecer. O mundo nos ensinou a agradecer apenas pelas grandes conquistas, pelo novo emprego, pela cura, pela superação aparente. Mas existe uma gratidão mais sutil, mais antiga, mais íntima. É a gratidão pela sua própria raiz, por aquilo que você construiu quando tudo dizia que não conseguiria, pela força que emergiu mesmo quando você estava sozinho, por cada vez que você caiu e, de algum modo, ainda assim escolheu continuar. Agora talvez seja a hora de descer um pouco mais fundo, de fechar os olhos por dentro e tocar as raízes da sua própria história. Não para se prender ao passado, mas para relembrar que dentro de você existe um solo fértil, um lugar onde milagres brotaram sem que ninguém notasse. Talvez tenha sido aquela noite em que você chorou em silêncio e mesmo assim acordou. Ou aquele dia em que tudo parecia perdido, mas você seguiu em frente, mesmo sem entender como. Quando você reconhece essas pequenas vitórias, algo se alinha. Sua identidade se reconstrói. A gratidão deixa de ser obrigação e passa a ser um espelho. Um espelho onde você vê não apenas o que tem, mas quem se tornou. E quando você vê isso, quando você realmente vê, a frequência muda. O campo vibra diferente, porque você começa a vibrar como alguém que já venceu. Alguém que não busca valor fora, mas reconhece o valor que já pulsa dentro. E antes que a noite chegue, uma sabedoria antiga vem nos visitar. Os xamãs andinos, em suas tradições sagradas, ensinavam que antes de dormir, devemos agradecer aos guardiões internos, a coragem que nos sustenta, a sabedoria que nos guia, a resiliência que nos mantém de pé. Porque não caminhamos sozinhos, mesmo quando parece. Há forças dentro de nós que trabalham em silêncio e que merecem ser honradas. Hoje, talvez pela primeira vez em muito tempo, você possa dizer com verdade: agradeço por quem me tornei. Não porque sua vida seja perfeita, mas porque, apesar de tudo, você ainda está aqui. E estar aqui já é uma forma de milagre. Dia 2. Gratidão relacional. Redes que fortalecem o campo quântico. Algumas conexões nos salvaram sem saber. Palavras simples, gestos pequenos, presenças silenciosas que seguraram nossas pontas soltas quando tudo dentro estava prestes a desabar. Em um mundo onde o individualismo é exaltado, esquecemos que pertencemos a uma rede invisível de afeto, de apoio, de vibração compartilhada. E é nessa rede que a gratidão encontra uma de suas expressões mais poderosas, quando é devolvida ao outro, quando ecoa. A neurociência já mostrou que um simples gesto de reconhecimento sincero é capaz de liberar ocitocina no cérebro, não só em quem recebe, mas também em quem oferece. O corpo relaxa, o coração se abre, o campo se expande, porque a gratidão, quando enviada com verdade, não é só um sentimento, é uma frequência de cura que toca dois mundos ao mesmo tempo, o seu e o do outro. Talvez você nunca tenha agradecido a sua criança interior, aquela parte de você que, mesmo assustada, seguiu adiante, que aprendeu a sobreviver com o que tinha, que suportou o que não deveria ter suportado, que cresceu sem perder de todo a sensibilidade. Hoje pare por um instante e reconheça essa criança, agradeça a ela, porque ela foi forte por você, quando você ainda nem sabia quem era, e às vezes, um simples obrigado muda tudo. Dois irmãos distantes por 15 anos se reencontraram por causa de uma única mensagem de gratidão. Não foi grandiosa, foi sincera. E por ser sincera, abriu um espaço onde antes havia mágoa. A gratidão, quando é real, tem esse poder. Reconecta,
reaproxima, repara, porque onde há reconhecimento, há reconciliação. Dia 3. Gratidão corporal, a inteligência bioenergética. Seu corpo te escuta, a cada pensamento, a cada emoção, a cada silêncio. Ele não apenas sente, ele responde. E muitas vezes a dor física é o único jeito que ele encontrou de te chamar de volta, de te lembrar que existe, que precisa ser visto, que precisa ser amado. Comece com um simples escaneamento interno. Percorra com sua atenção cada parte do corpo e diga: obrigado. Obrigado, pés, por me sustentarem. Obrigado, pulmões, por me darem fôlego. Obrigado, coração, por bater, mesmo quando eu quis desistir. Essa prática simples reorganiza o sistema nervoso. James Lang, Porges e outros estudiosos da neurofisiologia emocional demonstram que emoções como a gratidão ativam o sistema parasimpático, aquele responsável por curar, acalmar, restaurar. Depois mergulhe num ritual sutil, um banho com sal grosso. Não como superstição, mas como símbolo. Ao tocar a água, diga baixinho: eu me limpo do que não me serve. Eu honro meu corpo como casa sagrada. E se quiser, coloque ao lado um cristal, ou uma essência que remeta à cura, porque o corpo sente. E ele entende esses sinais. Seu corpo é templo, e templos só florescem onde há reverência. Dia 4. Gratidão pela adversidade, transmutar o que fere. Nem toda dor foi castigo, nem toda queda foi fracasso. Há sofrimentos que carregam sementes e só germinam quando a alma está pronta. Por isso, em vez de negar o que doeu, talvez seja a hora de transformar, de olhar para aquela perda, aquele erro, aquele trauma e perguntar: o que isso me ensinou? O que nasceu em mim depois disso? O campo quântico responde à forma como interpretamos a realidade. Quando ressignificamos um evento doloroso, transmutamos sua frequência. A dor não desaparece, mas ela se reinventa. De ferida, vira sabedoria. De ruptura, vira travessia. Pedro, aos 55 anos, perdeu tudo: negócio, casa, reputação. E no abismo encontrou o silêncio. No silêncio, encontrou a oração. E na oração, encontrou um novo propósito. Hoje sua história inspira milhares, porque ele soube olhar para o fundo e agradecer pela chance de recomeçar. O Ho'oponopono nos ensina uma oração simples, mas poderosa. Hoje, adaptamos com gratidão. Sinto muito por ter sofrido. Sou grato pelo que aprendi. Eu me perdoo. Eu acolho a cura. Repita. Sinta. Deixe que cada palavra seja um bálsamo sobre a cicatriz. Dia 5. Gratidão antecipatória. Cocriação consciente. O futuro começa no agora. Não no calendário, mas na vibração. Cada vez que você sente gratidão por algo que ainda não viveu, você está dizendo ao universo: estou pronto. Está criando um campo de permissão. Está ativando uma realidade que ainda não existe, mas que já vibra dentro. Joe Dispenza e Bruce Lipton chamam isso de design mental. Um estado neural em que o cérebro se reorganiza em direção ao inesperado. Quando você agradece antecipadamente, você começa a criar sinapses que sustentam esse novo eu. E onde há novas sinapses, há novos caminhos. Escreva uma carta para seu eu do futuro. Comece com: sou grato pela vida que estou construindo. E descreva. Sinta. Viva por alguns minutos aquilo que ainda está nascendo. Porque o universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você sente como verdade. Dia 6. Gratidão coletiva. Amplificar no campo morfogenético. Você não é só você. Você é parte de uma rede invisível, de um campo que pulsa com a vibração de muitos. Rupert Sheldrake chama isso de campo morfogenético, uma memória coletiva, viva, que responde à frequência do grupo. Quando você vibra gratidão, ela se expande, ela contagia, ela eleva. Hoje, envie uma mensagem de agradecimento à comunidade. Pode ser um grupo, uma vizinhança,
um espaço virtual. Agradeça por fazer parte, por pertencer, por não estar sozinho. Depois acenda uma vela, em silêncio, e mentalize essa luz alcançando cada pessoa que te tocou de algum modo. Um grupo de idosos começou a praticar gratidão juntos. Toda manhã, compartilhavam algo pelo qual eram gratos. Em 3 meses, dores crônicas diminuíram. Casos de depressão leve desapareceram, porque a vibração compartilhada cura, fortalece, transforma. Dia 7. Ritual da transdissipação. Incorporar o novo eu vibracional. Chegamos ao fim, mas aqui não termina, porque algo já se moveu em você, algo já se lembrou. Agora é hora de integrar, de fazer com que essa frequência não seja só um estado passageiro, mas uma nova base, uma nova identidade vibracional. Movimente seu corpo. Crie um gesto, um mantra, um som que represente esse novo eu. Escreva quem você se tornou depois desses dias. E mantenha isso visível. Crie um quadro vibracional. Reforce, com afirmações. Use o diário como mapa, porque o novo só se firma quando é nutrido. Essa não é positividade rasa, não é otimismo superficial. É transformação neurovibracional. É ciência e espírito em aliança. É você se tornando quem sempre foi, mas tinha esquecido. Você está a uma frequência de distância do seu futuro. Pela raiz. E a gratidão reconhecer conquistas invisíveis. E você? Há coisas que ninguém viu, mas que você viveu. Situações que pareciam pequenas aos olhos do mundo, mas que por dentro foram imensas. Batalhas silenciosas que você enfrentou, calado, segurando firme o que restava de si. E venceu. Não com aplausos, não com troféus, mas com dignidade, com coragem, com amor próprio. São essas vitórias invisíveis que moldam a alma e que quase sempre você esquece de reconhecer. O mundo nos ensinou a agradecer apenas pelas grandes conquistas, pelo novo emprego, pela cura, pela superação aparente. Mas existe uma gratidão mais sutil, mais antiga, mais íntima. É a gratidão pela sua própria raiz, por aquilo que você construiu quando tudo dizia que não conseguiria, pela força que emergiu mesmo quando você estava sozinho, por cada vez que você caiu e, de algum modo, ainda assim escolheu continuar. Agora talvez seja a hora de descer um pouco mais fundo, de fechar os olhos por dentro e tocar as raízes da sua própria história. Não para se prender ao passado, mas para relembrar que dentro de você existe um solo fértil, um lugar onde milagres brotaram sem que ninguém notasse. Talvez tenha sido aquela noite em que você chorou em silêncio e mesmo assim acordou. Ou aquele dia em que tudo parecia perdido, mas você seguiu em frente, mesmo sem entender como. Quando você reconhece essas pequenas vitórias, algo se alinha. Sua identidade se reconstrói. A gratidão deixa de ser obrigação e passa a ser um espelho. Um espelho onde você vê não apenas o que tem, mas quem se tornou. E quando você vê isso, quando você realmente vê, a frequência muda. O campo vibra diferente, porque você começa a vibrar como alguém que já venceu. Alguém que não busca valor fora, mas reconhece o valor que já pulsa dentro. E antes que a noite chegue, uma sabedoria antiga vem nos visitar. Os xamãs andinos, em suas tradições sagradas, ensinavam que antes de dormir, devemos agradecer aos guardiões internos, a coragem que nos sustenta, a sabedoria que nos guia, a resiliência que nos mantém de pé, porque não caminhamos sozinhos, mesmo quando parece. Há forças dentro de nós que trabalham em silêncio e que merecem ser honradas. Hoje, talvez pela primeira vez em muito tempo, você possa dizer com verdade: agradeço por quem me tornei. Não porque sua vida seja perfeita, mas porque, apesar de tudo, você ainda está aqui. E estar aqui já é uma forma de milagre. Dia 2. Gratidão relacional. Redes que fortalecem o campo quântico. Algumas conexões nos salvaram sem saber. Palavras simples, gestos pequenos,
Presenças silenciosas que seguraram nossas pontas soltas quando tudo dentro estava prestes a desabar. Em um mundo onde o individualismo é exaltado, esquecemos que pertencemos a uma rede invisível de afeto, de apoio, de vibração compartilhada. E é nessa rede que a gratidão encontra uma de suas expressões mais poderosas, quando é devolvida ao outro, quando ecoa. A neurociência já mostrou que um simples gesto de reconhecimento sincero é capaz de liberar ocitocina no cérebro, não só em quem recebe, mas também em quem oferece. O corpo relaxa, o coração se abre, o campo se expande, porque a gratidão, quando enviada com verdade, não é só um sentimento, é uma frequência de cura que toca dois mundos ao mesmo tempo, o seu e o do outro. Talvez você nunca tenha agradecido a sua criança interior, aquela parte de você que, mesmo assustada, seguiu adiante, que aprendeu a sobreviver com o que tinha, que suportou o que não deveria ter suportado, que cresceu sem perder de todo a sensibilidade. Hoje pare por um instante e reconheça essa criança, agradeça a ela, porque ela foi forte por você, quando você ainda nem sabia quem era, e às vezes, um simples obrigado muda tudo. Dois irmãos distantes por 15 anos se reencontraram por causa de uma única mensagem de gratidão. Não foi grandiosa, foi sincera, e por ser sincera, abriu um espaço onde antes havia mágoa. A gratidão, quando é real, tem esse poder. Reconecta, reaproxima, repara, porque onde há reconhecimento, há reconciliação. Dia 3. Gratidão corporal, a inteligência bioenergética. Seu corpo te escuta, a cada pensamento, a cada emoção, a cada silêncio. Ele não apenas sente, ele responde. E muitas vezes a dor física é o único jeito que ele encontrou de te chamar de volta, de te lembrar que existe, que precisa ser visto, que precisa ser amado. Comece com um simples escaneamento interno. Percorra com sua atenção cada parte do corpo e diga: obrigado. Obrigado, pés, por me sustentarem. Obrigado, pulmões, por me darem fôlego. Obrigado, coração, por bater, mesmo quando eu quis desistir. Essa prática simples reorganiza o sistema nervoso. James Lang, Porges e outros estudiosos da neurofisiologia emocional demonstram que emoções como a gratidão ativam o sistema parasimpático, aquele responsável por curar, acalmar, restaurar. Depois mergulhe num ritual sutil, um banho com sal grosso. Não como superstição, mas como símbolo. Ao tocar a água, diga baixinho: eu me limpo do que não me serve. Eu honro meu corpo como casa sagrada. E se quiser, coloque ao lado um cristal, ou uma essência que remeta à cura, porque o corpo sente. E ele entende esses sinais. Seu corpo é templo, e templos só florescem onde há reverência. Dia 4. Gratidão pela adversidade, transmutar o que fere. Nem toda dor foi castigo, nem toda queda foi fracasso. Há sofrimentos que carregam sementes e só germinam quando a alma está pronta. Por isso, em vez de negar o que doeu, talvez seja a hora de transformar. De olhar para aquela perda, aquele erro, aquele trauma e perguntar: o que isso me ensinou? O que nasceu em mim depois disso? O campo quântico responde à forma como interpretamos a realidade. Quando ressignificamos um evento doloroso, transmutamos sua frequência. A dor não desaparece, mas ela se reinventa. De ferida, vira sabedoria. De ruptura, vira travessia. Pedro, aos 55 anos, perdeu tudo: negócio, casa, reputação. E no abismo encontrou o silêncio. No silêncio, encontrou a oração. E na oração, encontrou um novo propósito. Hoje sua história inspira milhares, porque ele soube olhar para o fundo e agradecer pela chance de recomeçar. O Ho'oponopono nos ensina uma oração simples, mas poderosa. Hoje, adaptamos com gratidão. Sinto muito por ter sofrido. Sou grato pelo que aprendi. Eu me perdoo. Eu acolho a cura. Repita. Sinta. Deixe que cada palavra seja um bálsamo sobre a cicatriz.
Dia 5. Gratidão antecipatória, cocriação consciente. O futuro começa no agora. Não no calendário, mas na vibração. Cada vez que você sente gratidão por algo que ainda não viveu, você está dizendo ao universo: estou pronto. Está criando um campo de permissão. Está ativando uma realidade que ainda não existe, mas que já vibra dentro. Joe Dispenza e Bruce Lipton chamam isso de design mental. Um estado neural em que o cérebro se reorganiza em direção ao inesperado. Quando você agradece antecipadamente, você começa a criar sinapses que sustentam esse novo eu. E onde há novas sinapses, há novos caminhos. Escreva uma carta para seu eu do futuro. Comece com: sou grato pela vida que estou construindo. E descreva. Sinta. Viva por alguns minutos aquilo que ainda está nascendo. Porque o universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você sente como verdade. Dia 6. Gratidão coletiva. Amplificar no campo morfogenético. Você não é só você. Você é parte de uma rede invisível, de um campo que pulsa com a vibração de muitos. Rupert Sheldrake chama isso de campo morfogenético, uma memória coletiva, viva, que responde à frequência do grupo. Quando você vibra gratidão, ela se expande, ela contagia, ela eleva. Hoje, envie uma mensagem de agradecimento à comunidade. Pode ser um grupo, uma vizinhança, um espaço virtual. Agradeça por fazer parte, por pertencer, por não estar sozinho. Depois acenda uma vela, em silêncio, e mentalize essa luz alcançando cada pessoa que te tocou de algum modo. Um grupo de idosos começou a praticar gratidão juntos. Toda manhã, compartilhavam algo pelo qual eram gratos. Em 3 meses, dores crônicas diminuíram. Casos de depressão leve desapareceram, porque a vibração compartilhada cura, fortalece, transforma. Dia 7. Ritual da transdissipação. Incorporar o novo eu vibracional. Chegamos ao fim, mas aqui não termina, porque algo já se moveu em você, algo já se lembrou. Agora é hora de integrar, de fazer com que essa frequência não seja só um estado passageiro, mas uma nova base, uma nova identidade vibracional. Movimente seu corpo. Crie um gesto, um mantra, um som que represente esse novo eu. Escreva quem você se tornou depois desses dias. E mantenha isso visível. Crie um quadro vibracional. Reforce, com afirmações. Use o diário como mapa, porque o novo só se firma quando é nutrido. Essa não é positividade rasa, não é otimismo superficial. É transformação neurovibracional. É ciência e espírito em aliança. É você se tornando quem sempre foi, mas tinha esquecido. Você está a uma frequência de distância do seu futuro. E a gratidão é a chave. E você? Já agradeceu pelo que ainda vai viver?